Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja onde você estiver me vendo, preste muita atenção pra cá. Olha aqui, ó. Eu sou o professor Breno Machado de História do Colégio Mosaico, tá? E hoje vamos trabalhar o seguinte assunto: povos pré-colombianos. Onde você vai encontrar todo esse assunto? Você vai encontrar lá no seu módulo 1, lá no capítulo 3. Que página, professor? Página 308. Quando eu te falar sobre povos pré-colombianos, a gente vai falar sobre povos o quê? Indígenas. Quem são esses povos indígenas? São os maias, os astecas e os incas. Na verdade, tá? Povos pré-colombianos por quê? Porque eles habitavam justamente essa região da América antes de quem? Da chegada de quem? De Cristóvão Colombo. Lembra lá da história da oficial espanhola que Cristóvão Colombo descobriu a América? Na verdade, ele não descobriu. Preste bem atenção. Ele conquistou. Por quê? Se ele tivesse descoberto, não existia... a gente está falando aqui de povos indígenas que já habitaram aqui. Se ele descobriu, a gente não está dando significado, tá? A gente está esquecendo dessa galera aqui. E não podemos esquecer, porque eles tiveram grande importância para essa região aqui da América Central e também essa margem aqui da América do Sul, tá? Os astecas, que são o primeiro povo que a gente vai trabalhar hoje, eles habitavam essa região aqui, ó, da América Central, tá? Os maias eram formados por cidades-estados independentes. Tá? O que são cidades-estados? São cidades que são independentes politicamente, economicamente, não dependem de outra cidade. Então, tu vai ter várias cidades. Não tinha aquela cidade central, não era um império, não era um rei, não. Era cada cidade independente. Porém, é claro, mas eles tinham a mesma língua, eles tinham as mesmas culturas, mas eram independentes, tá? Como era essa sociedade muitas vezes? Tu tinha o quê? Tu tinha um rei, esse rei, tá? Ele era detentor aí, chefe militar, político e religioso daquela localidade, daquela cidade-estado. Tu tinha os nobres, que eram funcionários públicos também. Tu tinha os guerreiros, que faziam parte da segunda classe aqui também, chefes, guerreiros. Também tu tinha os sacerdotes, que cuidavam o quê? Da religião. Mas tu tinha a classe maior, que era quem? Eram os artesãos, os trabalhadores, os agricultores. Era a galera que sustentava o quê? Essas duas classes aqui, que tinham grande controle, tá? Porém, é claro, tu tinha também a última classe aqui, ó. Tu tinha a última classe, os escravos. Os escravos poderiam ser escravos de guerra. Lembra que aqui quando a gente fala de escravo, você não pode pensar em grupos de raça. Não, não era isso. Aqui muitas vezes eram o quê? Grupos rivais que acabavam sendo prisionados. Não tinha a diferença racial nessa época, tá? Era apenas grupos rivais, porque tudo era o quê? Grupos indígenas. Então aquele indígena rival acabava o quê? Se tornando preso numa batalha, num conflito, tá? E aí, ó, tu vai ter a economia. A economia você trabalha a agricultura e a pecuária. Na agricultura você planta e na pecuária você cria. Cria o quê? Cria aí animais, tá? Na agricultura você poderia trabalhar com milho. O milho, ele vai ser um grande produto desses povos indígenas na América, tá? Justamente aqui na América Central, tá? Lembra que, assim como a mandioca vai ser grande importância para os povos indígenas no Brasil, o milho ele vai ter importância maior ainda para esses povos na América, porque ele vai ser fonte de recursos naturais que vão fazer com que eles se alimentem, tá? E vai ter vários pratos que irão surgir através do milho. Não tem lá vamos dizer assim, a pamonha, não tem o cuscuz. Todos esses alimentos derivados do milho vão ser muito importantes aqui para esses povos, tá? É claro que quando os espanhóis chegam aqui, através da chegada de Colombo, eles vão encontrar várias inovações e vão ver que esse povo não é um povo que eles achavam como era, um povo atrasado, que poderia ser domesticado, que precisava de uma fé, que precisava de uma lei, que precisava de rei, não. Eram os povos que tinham grandes inovações. Tinha seu próprio sistema numérico. Olha como era o 0, olha como era o 1, olha aqui o 5, olha o 10. Então aqui você pode ter uma noção de numeração que eles já tinham, tá? Então os espanhóis quando chegou aqui falaram, nossa, é um povo que tem uma grande inovação já. Tu tinha a própria o quê? A própria escrita também. Tu tinha aqui, ó, o calendário maia. Lembra lá do filme de 2012? Pois é baseado justamente nesse povo, nos maias, tá? Que fizeram até o filme, lembra lá? Pois é justamente desse calendário aqui, tá? Tu tinha aqui o sistema de engenharia. Muitas vezes esses templos aqui, essas pirâmides, bem parecidas com as pirâmides do Egito, que claro, com um pouco mais diferente, porque também era religioso. Esses templos aqui, tá? Essas pirâmides eram pirâmides religiosas para o povo maia. Só que, claro, quando eles chegam aqui, os espanhóis, eles não conseguem encontrar toda aquela estrutura, grandes povos, grandes pessoas do povo maia.
Porque muitas vezes eles acreditam, segundo a história, que esse povo já estava se dizimando, já estava acabando. Ou poderia ter acabado por conflito com outros grupos, ou por doenças